Pai Santo, nós te adoramos e bendizemos, ó Deus, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Queremos te agradecer, Deus, pela sua presença em nossas vidas. Te louvamos, ó Deus, pelo tamanho do seu amor para conosco. Que a bênção do Senhor seja com cada um dos teus servos espalhados em todos os lugares que possam nos assistir também. Deus, obrigado por aqueles que acessam esse canal pela primeira vez. Que o Senhor possa, ó Deus, chegar aos seus corações nessa noite de maneira muito especial. Que a glória do Senhor, Deus, esteja presente na vida dessas pessoas, sabendo, ó Deus, que o melhor e maior de todos os fatos de fazer com que nossas vidas estejam presentes diante do Senhor é ter Jesus Cristo em nosso coração, e nós desejamos que essas pessoas assim façam nesta noite de maneira especial. Obrigado, meu Pai, por este momento, Deus. Obrigado por toda a sua igreja. E obrigado, Deus, pelos seus servos, ó Deus, que nos ajuda a administrar a tua casa. Que a bênção do Senhor seja para com os teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Nós queremos agradecer de todo o nosso coração a você, meu irmão, da Primeira Igreja Batista do Lobato, que nos assiste essa noite, a todas as pessoas que de forma, a Deus, direta com a igreja ou de forma indireta, porque talvez você conheça alguém que está envolvido com a igreja e portanto está assistindo nesta noite esse canal. Que o Senhor te abençoe grandemente em nome do Senhor Jesus. Nós vamos nesse momento estar lendo a palavra do Senhor. Eu quero convidá-los a fazer a leitura da palavra de Deus, que se encontra ali no livro de Salmos, número 47, Salmo de número 47. E nós vamos fazer essa leitura de forma responsiva. Eu peço aos irmãos que, juntamente com a irmã Ana, que está aqui perto de mim, possa estar lendo os versos pares. Eu lerei os versos ímpares. Salmo de número 47. O triunfo do reino de Deus. É esse o título desse salmo. E eu quero convidá-los a fazer essa leitura a partir de agora. Leamos então a palavra do Senhor, que diz: Batei palmas todos os povos, aclamai a Deus com voz de triunfo. Porque o Senhor Altíssimo é tremendo e Rei grande sobre toda a terra. Ele nos subjugará os povos e as nações debaixo dos nossos pés. Escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som de trombeta. Cantai louvores a Deus, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores. Pois Deus é o Rei de toda a terra. Cantai louvores com inteligência. Deus reina sobre os gentios. Deus se assenta sobre o trono da sua santidade. Os príncipes dos povos se ajuntam, o povo de Deus de Abraão, porque os escudos da terra são de Deus, ele está muito elevado. Eu quero que vocês repitam junto comigo, inclusive os irmãos que estão aqui presentes, o versículo de número 6. Versículo de número 6. Vamos lá? Cantai louvores a Deus, cantai louvores ao Rei, nosso Rei, cantai louvores. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero nesse momento pedir a você que feche seus olhos. Nós vamos interceder pelo nosso país nesse momento, pedindo ao Senhor que Ele guarde a nossa nação em nome do Senhor Jesus. Santo Deus, eu quero te agradecer por esse momento, e nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Queremos te agradecer por cada um dos teus servos que aqui estão presentes. Também te louvamos por aqueles que nos assistem através das redes sociais nesse momento. Que a bênção do Senhor seja com cada uma dessas pessoas de maneira muito especial. Mas agora, Senhor Deus, eu quero lhe pedir em favor do nosso país. Nós desejamos, Deus, que o Senhor tome controle de todas as coisas que acontecem em nosso país. Pai, que haja harmonia entre os poderes. Que não sejamos, ó Deus, um país que retornou,
que voltou, ó Deus, às consequências de um país que vivia sob o domínio de toda a corrupção, embora saibamos que vivemos ainda sob todas essas situações, pois ela nasce muitas vezes dentro do lar, onde os pais, muitas vezes sem sabedoria, ensinam os filhos certas coisas que mais tarde eles vão descobrir que eram corrupção. Deus, transforma essa situação na vida do nosso país. Chega, ó Deus, ao âmago da família, muda isso dentro das famílias, muda isso também no meio, ó Deus, dos profissionais, das pessoas, das empresas, dos governos estaduais, dos governos municipais, dos governos federais. Que o Senhor, Deus, possa mudar a história do nosso país. Nós clamamos ao Senhor, não por um avivamento, ó Deus, de mãos para cima, nem de pés saltitantes, mas de fato de um coração cheio de Deus, capaz de mudar a todas as coisas, ó Deus, que fazem com que a nossa vida se emperre diante do Senhor. Pai, eu lhe peço em nome de Jesus, visita os nossos irmãos, ó Deus, espalhados no Brasil inteiro, que oram nesse momento pelos mesmos motivos. Também lhe pedimos, ó Deus, pelos prefeitos, pelos governadores, pelo presidente da República, pelos poderes relacionados, ó Deus, aos deputados estaduais, federais, aos senadores. Pai Santo, toma essa turma toda em suas santas mãos e muda os corações dessas pessoas. Faz com que a tua palavra chegue ao coração e transforme essas vidas pelo poder do sangue de Jesus. E nós te pedimos tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos adorar a Deus, Ele é digno de receber toda a glória. Eu quero convidar que você fique de pé nesse momento. Aos que estão aí em sua casa, fique à vontade. Eu creio na cruz, fé e ação.
Preciso ter fé e ação. Preciso ter fé e ação. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos estar nesse mesmo intuito de adoração, também nesse momento, louvando ao Senhor com um outro hino importante, casa de bênção, né? Nós precisamos aprender a profetizar sobre as nossas vidas boas coisas. E carecemos que o Senhor chegue em nossa casa, mude a nossa maneira de ser, mude a maneira de ser dos nossos filhos que ainda não têm Cristo como seu Salvador. E para isso nós precisamos ter Cristo Jesus em nossas vidas. Então que nós cantemos nesse momento: a minha casa será chamada casa de bênção. Minha casa será
Aleluia. Isso me faz lembrar a Zaqueu. Ele um dia, visto por Jesus numa árvore, difícil de subir, porque era um sicômoro. Ele desceu rapidamente, porque Jesus disse: desta árvore, Zaqueu, porque hoje convém eu pousar na sua casa. Ele chegou na casa de Zaqueu, e a primeira coisa que Zaqueu fez foi dizer para Jesus dos seus pecados. Olha, se eu defraudei alguém, eu quero pagar 4 vezes mais. Isso faria com que todas as economias que Zaqueu adquiriu de forma fraudulenta, se fosse completamente, Zaqueu voltasse à posição de alguém que não tinha nada fraudado. Maravilha, irmãos. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, quando a nossa casa, que é o nosso coração, a casa do Senhor Jesus Cristo, que é o nosso coração, está nas mãos dele, a primeira coisa que acontece na nossa vida é fazer com que todas as coisas que um dia me afastavam de Deus sejam retiradas da frente, porque a gente quer o Senhor. Vamos adorar a Deus. Eu vou. É um outro hino novo e nós vamos poder cantar. Dessa vez, vocês podem sentar. Acompanhe esse hino, né? Sentados. E eu quero fazer o seguinte: à medida que nós estaremos cantando, eu quero convidar um diácono para estar aqui. Pode ser o diácono Paulo, né? Para que ele esteja aqui na frente. E nós vamos adorar a Deus com as nossas finanças, né? Pedindo ao Senhor que o Senhor possa estar nesse momento nos dando a alegria de fazer próspero todas as nossas finanças, né? E nós sabemos que todas as coisas pertencem ao Senhor. E a gente vai pedir a você que nos visita, se sinta à vontade, né? Esse é, acima de tudo, uma alegria da parte nossa como cristãos, em sabermos que quando nós fazemos isso, tão somente o Senhor faz com que todas as coisas na nossa vida venham prosperar, porque todas as coisas são dele. E eu quero dizer, se você for infiel, o Senhor permanecerá fiel, assim diz a palavra, e ele não vai deixar de atender a sua necessidade quando você for infiel. Porém, ele espera que você aprenda que de fato nós precisamos ser fiéis ao Senhor. Vamos adorar. Restauração, restauração.
todo Israel. E Israel saiu a peleja contra os filisteus e acampou-se junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afec. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair contra Israel, e estabelecendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha, no campo, uns 4.000 homens. Voltando o povo ao arraial, disseram os anciões de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor e venha no meio de nós. Preste atenção no que vai ser dito aqui: para que nos livre das mãos dos inimigos. Agora vamos ler a partir do verso de número 9. Esforçai-vos e sede homens, ó filisteus, para que porventura não venhais a servir aos hebreus, como eles serviram a vós. Sede, pois, homens e pelejai. Então pelejaram os filisteus e Israel foi ferido. Fugiu cada um para a sua tenda, e foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30.000 homens de pé. Verso 12. Então correu da batalha um homem de Benjamim, e chegou no mesmo dia a Siló, e trazia as vestes rotas e terra sobre a cabeça. Verso de número 15. E era Eli da idade de 98 anos, e estavam os seus olhos tão escurecidos que já não podia ver. E disse aquele homem a Eli: eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse-lhe ele: que coisa sucedeu, filho meu? Perguntou então Eli a esse homem. Então respondeu o que trazia notícia e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, e houve tão grande matança entre o povo, e além disso, também teus filhos, Rofine e Finés, morreram, e a arca de Deus foi tomada. Verso de número 18. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás, no lado da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu. Porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado Israel 40 anos. E estando a sua nora, a mulher de Finéias, grávida, e próxima ao parto, e ouvindo esta notícia, que a arca de Deus era tomada, e que o seu sogro e o seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E no tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, pois deste à luz a um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, e chamou ao menino Icabode, dizendo: de Israel se foi a glória, porque a arca de Deus foi tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. Santo Deus, eu quero te agradecer, Senhor Deus, por esta palavra, te louvar pelos teus filhos, que essa noite de maneira especial estão aqui, todos participando de maneira especial desse culto, num número, ó Deus, que a gente espera logo se tornar um número completamente aceitável, obedecendo, Deus, as leis que o Senhor permitiu entre os homens. Nós de antemão queremos te agradecer por isso.
também por todos aqueles que nos ouvem através dos meios sociais. Nós queremos te louvar por isso. Agora, Senhor Deus, em teu nome eu lhe peço que o seu Santo Espírito fale poderosamente ao meu coração, e por consequência também ao coração dos teus servos que ouvirão essa palavra, que, ó Deus, eles possam, ó Deus, tão somente mudarem as suas maneiras de ser. Que a bênção do Senhor seja com os teus filhos, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Até aqui nos ajudou o Senhor. Responda comigo, Ebenezer. Vamos lá? Até aqui nos ajudou o Senhor. Muito bem. É isso que significa Ebenezer. Mas interessante que esse foi o lugar da batalha. Estava ali exatamente Israel acampado em Ebenezer. Por incrível que pareça, os inimigos estavam num lugar chamado Afeque. Era antigamente um lugar muito conhecido dos cananeus, porque era Caná, que era uma terra dos cananeus. E foi palco de grandes batalhas esse lugar. Interessante que a Bíblia vai falar de outras batalhas que aconteceram, que Israel ganhou e de alguma forma também perderam, mas que grandes homens de Deus também morreram nessas batalhas. Agora, interessante que durante o tempo em que nós falamos e explanamos essa palavra dentro do texto, nós aprendemos algumas coisas importantes. E nós encerramos esse período deixando algumas lições importantes para os irmãos. Precisamos viver todo o tempo aos cuidados de Deus. Como é importante viver sob os seus cuidados, né? E preservar essa presença de Deus sobre as nossas vidas. Porque Ele está todo o tempo presente, nós é que precisamos entender a sua presença. Outro ponto importante: nos momentos difíceis da nossa vida, nós devemos abrir a mão de tudo que nós somos e dedicarmos a nossa vida completamente ao Senhor. Outro ponto importante: nos bons momentos da nossa vida, cuidarmos e vigiarmos. Porque muitas vezes nós nos encontramos em situação boa de vida e esquecemos de Deus. Outro ponto também muito importante: aprender a ter uma relação saudável com Deus é saber, acima de tudo, que a sua palavra deve estar dentro do nosso coração, produzindo de nós testemunho suficiente para a transformação de outras vidas. Nós precisamos entender o quanto isso é importante para a nossa vida. Outra coisa muito boa, para que a gente possa jamais esquecer, é de que a integridade e a vida com Deus, o respeito à palavra, a relação com as pessoas, deve transparecer em todo o tempo testemunho suficiente para que as pessoas possam criar dentro delas espíritos transformadores de vida. Quando eu falo sobre isso, tá? De que haja um espírito dentro da vida de cada pessoa que lhe traga a necessidade de estar mais próximo de Deus. Outro ponto importante, mas que também a gente possa descobrir a cada momento, que podemos errar no meio do caminho, mas Deus espera que nós aprendamos a nos arrepender, mudar as nossas atitudes, porque ninguém é perfeito. Até o pastor que nos fala não é perfeito. Todos nós somos sujeitos a momentos difíceis na nossa vida, nós precisamos aprender isso. Porém, hoje nós falaremos das consequências por a gente estar na presença de Deus e não respeitar a Deus da maneira com que Ele gostaria que a gente respeitasse. Então, por isso, o preço da infidelidade. Essa é a última lição que nós vamos aprender a respeito desses textos que nós fizemos a leitura durante esse período. Primeira coisa que a gente vai entender dessas 6 séries, né, é de que a ira de Deus chegou à família de Eli. E por que foi que chegou à família de Eli? Porque os filhos de Eli eram uma vergonha em Siló. Interessante que Siló era o local da adoração, onde estava o templo. As pessoas estavam ali buscando ao Senhor, e havia vergonhosamente um comportamento completamente fora dos padrões da vontade de Deus, em que os filhos de Eli, que eram sacerdote responsável por aquele lugar, faziam, e por conta disso ele se esquecia da responsabilidade que ele tinha de ser mais rígido com seus próprios filhos. Interessante com isso que no versículo 1
você vai observar que Samuel diz ao povo de Israel que é para sair para a batalha, sair a peleja. Israel fica exatamente num lugar chamado Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Ali está fincada, segundo os historiadores, uma pedra fundamental com esse nome, Ebenezer. E naquele lugar, de alguma forma muito especial, Deus quis falar algo ao povo de Deus. Talvez fosse que exatamente que essas pessoas não se esquecessem de que até aquele momento era Deus que os ajudava. Porque embora Deus tivesse tudo para desfazer todas as coisas, irado por conta de tudo que vinha acontecendo, ali estava a oportunidade que o povo tinha de entender: olha, até aqui nos ajudou o Senhor, e nós precisamos compreender de que a nossa vida deve continuar confiando nele. Por outro lado, estavam os filisteus acampados num lugar chamado Afec, que significa fortaleza. E uma coisa interessante, a região de Canaã que estava ali, a batalha que se levantaria, Israel de alguma forma, dentro daquele local chamado Ebenezer, e o Afec, que significava exatamente fortaleza. Mas tem uma coisa que a gente precisa entender a respeito disso, é de que quando nós erramos, a única coisa que fica fortalecida na história são as ações do inimigo. E nós precisamos entender que se ficamos diante do Senhor, cremos tão somente no Deus da nossa salvação, sempre nós vamos compreender a bondade desse Deus e o auxílio dele em todo o tempo. E aí uma coisa que acontece, porque os filisteus se dispuseram em grande batalha, e a primeira coisa que aconteceu, eles fazendo ordem de batalha, e muito bem estabelecidos, venceram e destruíram pelo menos 4.000 homens. E a primeira coisa que fizeram foi: vamos buscar a arca. Interessante isso, né? 4.000 homens tinham a princípio morrido. Aquilo ali deveria fazer com que os israelitas abrissem seus olhos a respeito de quem eles deveriam confiar. E ao invés disso, diz a palavra: vamos buscar a arca do Senhor, porque representava a presença do Senhor, representava. E o que na verdade Israel precisava era de que ele compreendesse que Deus estava presente na vida do povo, mesmo com todos aqueles problemas que estavam acontecendo. Mas eles, ao invés disso, eles disseram: olha, para nos livrar da mão dos nossos inimigos, vamos buscar a arca. Então, em quem foi que eles depositaram a confiança? Não foi no Senhor, e sim na arca. Esse é o problema. A arca é do Senhor, mas o Senhor gostaria que Ele, que é o Senhor, que é responsável pela arca, foi aquele que deu ao povo de Israel a ideia de que todas as coisas que eram importantes e os símbolos que eram importantes da parte de Deus, que fosse colocado dentro daquela arca, apenas como representação, porque Ele deveria estar no coração de cada israelita como aquele que de fato é capaz de mudar situações, não objetos. Outro ponto importante é de que essa ideia, na verdade, vai fazer com que eles compreendam que isso seria para os livrar do inimigo, quando na verdade quem nos livra do inimigo é o Senhor. Então, não compreendiam que a presença do Senhor era mais importante do que o objeto que lembrava a presença. Outro ponto, não se compreendia também de que na verdade eles precisavam do Senhor da arca e não da arca. Era outra coisa muito importante da qual todos eles precisavam entender. E Siló era uma demonstração de tristeza da parte de Deus. Nós falamos há pouco, os filhos de Eli eram uma vergonha naquele lugar, e se dependesse deles para que os israelitas ficassem mais próximos à vontade de Deus, isso não aconteceria nunca, porque era uma vergonha tudo aquilo que eles faziam naquele lugar. Me faz lembrar uma coisa que Jesus disse no passado, no Novo Testamento, já um pouco mais à frente de tudo
que estava sendo dito ali, em João 15, verso 7, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, e eu vos concedo. Outro ponto importante visto lá no verso 18, aliás, no verso 8, parte A do verso, ele vai dizer assim, ó, nisso é glorificado meu Pai, que deis fruto. Porque quando nós confiamos no Senhor, temos Ele como Senhor da nossa vida, fazemos a sua vontade, e a vontade dele é estabelecida sobre as nossas vidas, e quando nós precisamos dele, automaticamente o Senhor estará presente a nos ajudar, em qualquer que seja a circunstância da nossa vida. Mas esqueceram que nisto é glorificado o nome do Senhor. Quando nós nos lembramos desse aspecto importante da nossa vida, trazer a vontade de Deus para o centro da nossa vida. Assim sendo, no verso 4, nós vamos observar o seguinte. Aliás, antes disso, a pergunta é: onde estava a glória de Deus na vida dessas pessoas? Segundo ponto, o que vinham fazendo eles para que esta glória viesse permanecer? É uma outra pergunta muito interessante que a ser feita. Outro ponto importante é aquilo que é dito pelo verso 4, quando ele diz: e enviou, pois, o povo a Siló. De lá ele não somente trouxe a arca, mas veio juntamente com a arca Hofni e Finéias, a vergonha de Israel. Interessante que essas duas pessoas vieram, portanto o objeto que deveria representar a glória de Deus veio, mas a glória não estava junto. O interessante é que aqueles que eram sacerdotes estavam vestidos como tais, não representavam perfeitamente aquilo que deveria se achar na vida deles. Portanto, ao invés de vestes brancas de linho e de éfode que estavam vestindo, ao invés disso, eles estavam em condição de continuar sendo a vergonha. Portanto, Deus não poderia estar onde estava a podridão. A glória de Deus não está onde está o pecado. E é isso que a palavra de Deus está dizendo. A glória de Deus não está quando nós trocamos Deus por um objeto que lembra Ele. E nós precisamos, como igreja do Senhor, saber de que Deus é Deus. E Ele precisa estar presente na nossa vida, não porque nós lembramos dEle por causa de símbolos, não porque fotografamos o Senhor, colocamos na nossa casa para lembrar que Deus existe. E quando nós deixamos os retratos que muitas vezes algumas pessoas impõem nas suas casas, essas pessoas se esquecem deste Deus que é glorioso e que deve estar na presença da vida de cada pessoa. Não importa se ele foi ou não foi lembrado por alguma coisa material. Deus é Espírito, diz a palavra do Senhor. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É assim que diz a palavra do Senhor. Outra coisa que a gente precisa entender, outro ponto de vista importante, é de que a arca tomou o lugar da glória de Deus. E só compreenderam isso depois que passaram pelo mau pedaço. Assim como os israelitas, ao construírem um bezerro na época de Moisés, ele sobe no monte, estava demorando demais. Aí pega o irmão de Moisés, aquelas pessoas que eram chefes, e disseram: não, nós vamos fazer um bezerro aqui para adorar, só ele tem esse direito. A palavra de Deus diz que quando ele descia do monte, depois que conversava com Deus, vinha com seu rosto brilhando. As pessoas começaram a notar no seu rosto e não no Senhor da glória. Aonde estão os seus olhos fitados? Para quem você tem fitado os seus olhos todos os dias da sua vida? Para o Senhor da glória ou para
a glória do Senhor. E quando nós fitamos os nossos olhos nos brilhos, não estamos fitando os nossos olhos para o Senhor, porque nos importa o brilho e não a glória dele. Nos importa a glória dele, não o que ele é, o que ele é. Outro ponto importante é de que por conta disso, e muito bem colocado a frase Afec, porque estava sobre os filisteus uma fortaleza, porque foi dado uma brecha para que isso pudesse acontecer diante do inimigo, porque Deus não pode estar no meio onde as pessoas trocam a glória dele por qualquer uma outra coisa. Nesse sentido, existe um benefício de ciúme da parte de Deus. Ele não troca a glória dele por homem algum, por coisa alguma. Aquele palco era uma guerra que também ia produzir outras guerras depois, no futuro. Diz a palavra que a cidade era dos cananeus, derrotada por Josué, lá em Josué capítulo 12, verso 18. Também pertenceu aos amorreus, e sabe quem morreu naquele lugar? Saul perdeu a sua vida, porque esqueceu da glória de Deus, porque se tornou uma pessoa de altivez de espírito, quando deveria ser humilde e obediente ao Senhor. Desobedecia a Deus, e Deus se entristeceu profundamente com o rei Saul, que foi o primeiro rei, e por conta disso ele perdeu a sua vida. O rei da Assíria, muito cheio de si, chamado Ben-Hadad, também morreu naquelas cercanias, assim diz a história. E qual é o problema nessa história? É que naquele dia, ao invés da glória de Deus ser lembrada da maneira correta, aquelas pessoas trocaram a glória de Deus por um objeto, idolatrando uma arca. E quantas são as vezes que nós gritamos? Quantas igrejas existem no mundo inteiro em que as pessoas na hora do louvor se acabam, pulam, fazem de tudo que vocês possam imaginar, gritam de maneira tal que todas as pessoas prestam atenção aos gritos, não ao Senhor da glória. Portanto, Deus não está no júbilo que não foi ordenado pela sua presença. Isso é pouco estranho. Outro ponto importante: eles estremeceram o ambiente com o poder do seu próprio brado, mas a glória desse Deus que vence as batalhas não estava presente. O objeto sim, Deus não. No verso 6 a 8, os filisteus atemorizados, preste atenção, eles dizem, os filisteus, ouvindo a voz de júbilo que estava naquele lugar, com grande júbilo eles gritavam, e então souberam que a arca do Senhor estava vindo. E você sabe qual foi o comportamento dos filisteus quando perceberam isso? O mesmo comportamento que eles tinham quando lutavam contra os povos pagãos. E disseram: olha, os deuses deles estão por aí. E lembraram da história do povo de Israel, quando as pragas chegaram à tenda dos egípcios. E por causa disso ficaram temerosos e disseram: ai de nós, porque os deuses deles fizeram o que fizeram no Egito. E agora? O que vai acontecer com a gente? Mas um deles chegou e disse: não, nós temos uma fortaleza, nós estamos numa fortaleza, nós somos uma fortaleza, e nós vamos lutar como nunca nós lutamos.
e nós vamos destruir o povo de Israel. E diz a palavra do Senhor que por infelicidade isso aconteceu. A palavra nos diz, verso 10: então a peleja aos filisteus contra Israel foi, então pelejaram os filisteus e Israel foi ferido, fugindo cada um para suas tendas, e foi tão grande o estrondo, o estrago que aconteceu, que só naquele dia 30.000 homens morreram de pé, ou seja, estavam todos na luta e todos os 30.000 morreram. Faça a conta de 30.000 mais 4.000 no primeiro momento, 34.000 pessoas perderam sua vida porque trocaram a glória de Deus. Quem tem sido a glória de Deus sobre a sua vida? Agora, para onde os seus olhos têm encontrado forças no momento das suas batalhas? Eis uma pergunta a ser feita. Sabe outro ponto importante, irmãos? A impressão que se tem é que até aquele momento o Senhor tinha ajudado. A partir dali, já que vocês mudaram a minha glória para a glória que achavam ser melhor, vocês seguem sozinhos. Já ouviu falar? Quando você está numa luta, não tente fazer aquilo que é o papel de Deus. Como pastor, eu vou lhe dar esse conselho. No momento da sua luta, confie no Senhor. Ainda que você se veja em situação de menor poder ofensivo, dê para Deus a glória que lhe é devida. Dê a Deus a oportunidade de fazer na sua vida aquilo que Ele deseja fazer, mas não tente fazer com a sua própria mão aquilo que é papel de Deus fazer, porque no dia que você fizer isso, Deus diz: já que você vai resolver, resolva sozinho. E eu tenho certeza que você não vai vencer absolutamente nada. A vitória sobre o Deus, a vitória sobre o povo de Israel, a vitória do Deus de Israel, não foi realizada por conta daquilo que as pessoas trocaram ao invés de Deus. Eles se esforçaram, ganharam a batalha, perderam a vida 34.000 homens. Diz o verso 5: já não podia ver Eli. Lembra? Deus chegou para Eli, e isso está escrito lá no capítulo 2, verso 35, 34. E isso te será por sinal a saber o que acontecerá com seus 2 filhos, Hofni e Finéias. Ambos morrerão no mesmo dia. Essa era a sentença de Deus para os desobedientes. A arca tinha ido com Hofni e Finéias. O pai já não enxergava. Ele deveria sofrer de glaucoma. Por causa da sua idade, 90 e poucos anos de idade, suas vistas já não enxergavam mais nada. Não havia tratamento para aquela situação a não ser oração. A relação daquele homem com Deus, que tinha sido notável durante o tempo. Ninguém está dizendo que Eli de alguma forma não foi um bom sacerdote. Afinal de contas, parte daquilo que aprendeu Samuel a respeito de adorar a Deus veio daquele homem com seus defeitos, porque a sua relação com sua família estava com problema. Mas ele era um homem que tinha respeito a Deus, embora tivesse pago um preço por causa da sua falta de sabedoria ao não cuidar de seus filhos, diz a palavra. E diz: que coisa sucedeu? Perguntou ele no verso 16 e no verso 17. Então houve grande matança, disse aquela pessoa que veio de lá para dar esse aviso, infelizmente aquele homem. E quando disse que os seus filhos morreram, e ao ouvir que a arca do Senhor tinha sido roubada, levada pelos filisteus,
aquele homem, do susto que levou, caiu sobre a sua cadeira. Partiram-se as duas pernas de trás da cadeira, e ao cair ele bateu o seu pescoço sobre a porta no local onde ele estava, e ele quebrou o pescoço e perdeu a sua vida. E a ira de Deus não tinha parado diante dessas situações, porque Deus disse que nenhum dos seus filhos prosperariam por muito tempo. Morreriam com um tempo antes da velhice. E a mulher de Finéias estava grávida. Ao ouvir, levou um susto por causa daquela situação, ao saber que seu marido tinha morrido, que o seu sogro tinha morrido. E quando ela descobriu que a arca do Senhor, prestem atenção a uma coisa, não foi ter sabido que seus filhos estavam mortos que fez com que Eli perdesse a sua vida ao cair sobre a cadeira e partir as pernas de trás. Mas quando ele ouviu que a arca do Senhor tinha sido levada. E aconteceu a mesma coisa com a mulher de Finéias. Porque ao saber que o seu marido, o seu sogro e a arca do Senhor tinha sido levada, aquela mulher perdeu a vida. Mas antes tinha dado o nome ao seu filho, que representaria aquilo que o povo de Israel não teve naquele momento. Diz que ela deu o nome de seu filho Icabode, que significa: e a glória de Deus se foi. Eu quero chamá-los a atenção sobre uma determinada situação na vida da gente. Quantas vezes nós não vimos aquilo que Deus deseja de fato que a gente ouça? Porque nós não conseguimos fitar os olhos para o Senhor da glória. Porque os nossos olhos não estão fitados no Senhor da glória, mas no ambiente, no culto fetivo, nos efeitos especiais que se põem nas peças teatrais. Transformamos muitas vezes a igreja do Senhor num palco de apresentações. E fitamos os olhos para as apresentações, menos para o Senhor da glória. Meus irmãos, eu lia esse texto essa semana com tristeza no meu coração. Porque nós nos tornamos donos muitas vezes da casa do Senhor. E nos esquecemos que o Senhor é dono deste lugar. E muito mais do que deste lugar, da sua vida, meu irmão. E sabe, meus irmãos, o nome do homem que foi dar a notícia para Eli, nós não sabemos. Sabemos que ele pertencia à tribo de Benjamim. A palavra Benjamim é formada de duas palavras em hebraico: Ben e Amim. Ben significa filho da minha mão direita. E o filho da minha mão direita eu livrei. De que lado você está diante do Senhor? Você está do lado direito de Deus ou do lado da vergonha? Você serve a Deus por causa das coisas que são direitas? Ou você tem feito da sua vida a oportunidade para fazer tudo aquilo que Deus não gostaria que você fizesse na sua vida? Pedro um dia disse em Atos dos Apóstolos capítulo 2, abram lá, Atos dos Apóstolos capítulo 2 verso 37, depois dele ter explanado a palavra do Senhor para uma grande multidão, Pedro estava ali
recuperado da sua vida diante do Senhor. E depois de ter explanado sobre o Deus de Israel, aquele povo que precisava de fato ouvir a história de maneira correta a respeito de Deus, disse, e ouvindo eles, compungiram-se os seus corações, perguntando a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens de Deus? E então Pedro diz: arrependei-vos cada um de vós e sejam batizados em nome do Senhor Jesus para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa diz respeito a vós e aos vossos filhos e a todos os que estão longe, e tantos quanto Deus, o nosso Senhor, o chamar. E Ele nos chamou. E com muitas outras palavras, isso testificava e exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Salvai-vos de pessoas que não respeitam a glória de Deus. Salvai-vos de pessoas que se esqueceram da glória de Deus. Salvai-vos das pessoas que vão às igrejas por causa dos seus bancos acolchoados, por causa dos seus sons de qualidade, por causa do seu bom trabalho de multimídia, por causa do seu excelente trabalho teatral, mas não buscam Deus por causa da sua glória. Salvai-vos desta geração. Pois haverá um dia em que o Senhor vai chamar o seu povo. E Ele espera que o arrependimento chegue antes dele chamar. Hebreus capítulo 10, verso 23. Ele vai dizer: retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Verso 24. E consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Verso de número 31. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Porque se nós não nos estimularmos às boas obras, se não vivermos buscando ajudar o nosso irmão a andar em conformidade com a vontade de Deus, se não nos preocuparmos todos os dias em trazer a vontade de Deus para a nossa vida de maneira tal que nós venha, de cada um de nós venha o testemunho que Deus espera. Ai daquele que cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus capítulo 10, verso 37 vai dizer: porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Está vendo tudo isso acontecer no mundo? Quantas famílias perderam seus entes queridos? Quantas pessoas diariamente têm perdido a sua vida? Quantas pessoas tiveram a oportunidade de aceitar a Jesus como Salvador e não estão mais conosco? Quantas famílias estão chorando? Quantos filhos perderam seus pais? Quantas igrejas perderam seus pastores? O Senhor está voltando. Verso 38. Mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daquele que se arrepende, que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação das nossas almas. Aonde está a glória de Deus? Feche seus olhos. Santo Deus, eu quero te agradecer por esta palavra. Eu
quero te louvar porque eu sei que o Senhor falou aos nossos corações. Eu sei que não sairá ninguém daqui sem que hoje à noite seja tocado profundamente pelo Senhor. E Deus, eu lhe peço em nome de Jesus, que toda arma forjada contra essas vidas caia por terra em nome de Jesus. E essas pessoas não mais darão lugar ao inimigo para que ele se aproveite e tente ganhar as suas batalhas contra as suas vidas. Mas a palavra de Deus nos diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Liberta o teu povo, Senhor. Reconcilia o seu povo, Senhor. E obrigado pela sua palavra, em nome de Jesus. Recebam todos a bênção apostólica. Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Deus Todo-Poderoso e as consolações do Espírito Santo seja com a tua igreja, hoje